Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à unidade aqui de Campinas. Muito obrigada pela presença de todos no dia de hoje. Obrigada pela participação do pessoal que está no YouTube. No dia de hoje, nós vamos conversar como a gente pode superar as fases difíceis da nossa vida, as fases estressantes, né? Que vez ou outra a gente acaba passando por essas fases. E no dia de hoje, a base, né, do ensinamento eu tirei do livro As Leis do Aço e O Milagre da Meditação. Então, como que através dos ensinamentos contidos nesses dois livros e em algumas experiências que o mestre Ryo Hokawa passou, que a gente pode então superar essas nossas fases difíceis. O que ele fala? Os períodos difíceis, ou seja, os períodos de desafios, são períodos ou são momentos que vai agregar o quê? Para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento, né, interior. E a perseverança e o tempo a gente tem que utilizar para ser nossos aliados. Porque dessa forma, que através do tempo e da perseverança que a gente vai conseguir utilizar essas fases, né, esses momentos, a gente vai conseguir mastigar, entender, compreender, superar e assim ele vai nos proporcionar esse crescimento. Só que vez ou outra, gente, se a gente parar para pensar na nossa vida, tem momentos que tem tanta coisa que nos aflige, tem tantas coisas que a gente acaba, parece que é uma maré de tormentas que a gente fica confuso. Muitas vezes a gente não entende por que a gente até fica desmotivado em relação ao futuro. Parece que é um bombardeio de situações, ou de sofrimentos, ou de angústias, ou problemas que a gente passa. Aí nesse momento o mestre Ryo Hokawa, porque o estresse também, ele diz que é aquela sensação de a gente ter pouco ou quase nenhum controle sobre as situações. Então isso deixa a gente angustiado e acaba deixando a gente estressado. Então como que a gente pode eliminar de forma prática e resolver essas fases difíceis, como que a gente pode superar? Ele fala, isso da experiência própria do mestre, para a gente fazer uma lista de tudo que incomoda a gente, sabe? Todos os problemas, o que incomoda mesmo vocês. Ele falou para a gente fazer uma lista. E a gente fazendo essa lista, o que ele diz? Você faz tudo que te incomoda, todos os problemas, vai anotando, e depois a gente organizar essa lista em situações, em problemas que é o que o mestre fala nesse livro aqui, O Milagre da Meditação. Quais são os problemas ou as situações que a gente pode resolver, que com o nosso esforço está ao nosso alcance, a gente consegue? Quais são aqueles problemas que vai depender do tempo ou das outras pessoas e aqueles que não tem jeito, está fora do nosso controle? Porque quando a gente começa a organizar, a listar as coisas que a gente incomoda, a gente vai pensando também. E outra coisa, a gente vai usando o nosso racional. Muitas vezes esses problemas, essas dificuldades, deixam a gente tão aflito, angustiado, que o nosso emocional fica lá em cima, a gente fica perdida, fica meio, né, igual uma barata tonta, e isso deixa muita angústia, a gente fica muito ansiosa e fica estressado. Agora, uma vez que a gente para um pouquinho e começa a anotar e você enxerga as coisas, a gente começa a ser mais objetivo, a gente começa a ser mais racional. Uma vez você listando, então, seus problemas, você organizando o que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que foge do seu controle, através do seu esforço, seu tempo dá para resolver, dentro desse quadrante, começar a organizar por lista de prioridade, o que é importante fazer, o que tem que fazer, enfim, né, fazer aquela listinha de prioridades. O mestre ele dá essa dica porque ele mesmo utilizou essa prática na época que ele foi trabalhar no comércio exterior, antes dele iniciar, né, o trabalho missionário. Quando ele começou a trabalhar naquela empresa de comércio exterior, ele tinha muitos problemas, muitas situações que estavam afligindo, ele estavam incomodando ele. Então ele mesmo fez essa lista. Então ele colocou em prática isso e funcionou, e ele conseguiu resolver. Então por isso que ele fala dessas dicas. E o mestre, uma vez ele falou que muitas coisas, gente, as ideias, os ensinamentos que ele passa pra gente, ele não descobriu, ou não foi em situações de felicidade, sabe, quando ele estava bem, foi nos momentos assim, de dificuldades, quando ele estava passando por um problema, e aí ele optou em ser mais positivo, ele optou em como resolver, e dessa forma que ele encontrou essa solução, deu autoconfiança e passa essas ideias para a gente. Então a mesma coisa, gente, para nós. Quantas vezes, quando um problema que vocês conseguiram superar, algo que vocês adquiriram, uma sabedoria, e quando você consegue utilizar essa sua experiência, essa sua sabedoria para uma pessoa, por exemplo, mais jovem, para ela poder resolver e superar, e você vê
que ela conseguiu resolver, isso não dá felicidade pra gente? Por que dá felicidade? Porque isso mostra o nosso progresso, isso mostra o nosso desenvolvimento. E por isso que o mestre fala, né, quando a gente está passando por problemas ou dificuldades, para a gente não desistir da vida. Porque quando a gente consegue ir superando e poder ajudar as outras pessoas, isso traz a felicidade da vida. Ele fala que isso que é o progresso da vida. Então ele fala assim, que a gente não pode desistir da nossa vida. Porque a nossa vida, gente, é uma constante de o quê? De vergonhas que às vezes a gente passa, alguns fracassos, né? Só que a gente não pode permitir que isso deixe a gente assim, estagnado, não pode fazer com que isso deixe a gente deprimido, porque ele fala assim também, a gente fez as listas, tudo bem, ele fala que então esse é um outro incômodo que traz as pessoas, que acaba trazendo como se fosse uma fase difícil, quando a gente começa a não se olhar direito, ou quando a gente não começa a não se elogiar, ou não ver os nossos pontos positivos. E sabe o que acontece? Como a gente não consegue se elogiar, ver os nossos pontos positivos, vem um outro fator que está fora do nosso controle, que causa sofrimento ou angústia nas pessoas, é a preocupação da avaliação das outras pessoas perante a nós. Que às vezes o ser humano fica muito assim preocupado no que as outras pessoas vão pensar da gente. Ou não tem como, gente, o ser humano tem simpatia e antipatia. Tem pessoas que a gente vai encontrar no nosso dia a dia que o santo não bate, sabe? Simplesmente as ideias assim, não batem. Só que ao invés de a gente ficar preocupada, por que será que a pessoa não gosta de mim? Ou o que acontece como que eu tenho que fazer para a pessoa mudar a avaliação dela perante mim? Em vez de pensar nisso, mas o que ele fala? Ao invés de você ficar desgastado com essa situação, ele fala simplesmente aceite essa situação e mudar a nossa postura perante aquela situação. Ou seja, não esquentar muito, né, com o que os outros vão pensar, ou se de repente a gente não se dá bem com alguma pessoa. Não é que não se dá bem, é questão de sintonia. Não deu certo. Então, aceitar dessa forma e mudar a forma de pensar. Aí, nesse momento, o que acontece? Tem pessoas que, como ficam muito preocupados, né, que aquela pessoa, né, que às vezes não dá esse tipo de conflito, então acaba não olhando os seus pontos fortes. Então, ele fala que nesse momento é importante a gente, com sinceridade, com bom senso, se elogiar, sabe? Ver os seus pontos fortes, ver as suas qualidades. O mestre fala que todo ser humano, ele tem sim as coisas boas, né? Tem as suas qualidades dentro dele, então tem que buscar isso, procurar descobrir. Assim como você vai descobrindo a sua natureza búdica, você vai descobrindo os seus dons, né? A sua parte boa, a gente consegue enxergar também das outras pessoas. E olhando dessa forma que a gente vai também fortalecendo o nosso interior. Então, algo que às vezes podia ser que ia ficar deprimindo a gente, sabe? Que a gente fica nessa preocupação. E, como eu disse antes, né? A nossa vida, quantas vezes a gente já não fez alguma coisa que a gente ficou super envergonhada, a gente fica com vergonha, a gente quer um buraco para se esconder, ou algum fracasso que a gente passou. Ele começa a falar, nossa vida é uma sucessão de vergonhas e fracassos, não tem jeito. Mas, se a gente você consegue se elogiar e ver que, não, eu não sou tão ruim assim, eu tenho isso, aquele outro ponto. E a gente não esquenta muito com as avaliações das outras pessoas. A gente consegue fazer aquela lista das coisas que a gente incomoda e conseguiu separar em quadrantes. Esse eu consigo resolver, esse depende do tempo, isso está fora do meu alcance. Essas práticas diárias vai fazer com que a gente gradativamente consiga superando as fases difíceis e os momentos estressantes da nossa vida. Porque o mestre Ryohei, ele fala, né, aqui no livro O Milagre da Meditação, assim que ele termina de explicar, dividir os problemas, ele diz o seguinte: você não deve se angustiar com aqueles problemas, né, que não podem ser resolvidos de imediato. E talvez ainda seja mais fácil abrir mão dos que você sabe que, por mais que raciocine, jamais será capaz de solucionar. No entanto, a maior parte dos problemas encontra-se na área nebulosa daqueles que você pode resolver com o passar do tempo. São exatamente os problemas desse grupo que costumam ser a origem da ansiedade. E na maioria dos casos, se você refletir bem,
descobrirá que a sua ansiedade pela incerteza em relação ao que pode vir a acontecer é o que está te atormentando. Por isso que o tempo e a perseverança, o mestre de Roca fala que a gente tem que utilizar a nosso favor. A gente tem que ir treinando. Uma vez que você descobriu aquele que vai depender do tempo, como ele falou aqui, e é o que vai te angustiar, o que tem que fazer? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter perseverança, não tem jeito. Então, por isso que aquela primeira lista do que está ao nosso alcance é importante estar lá. Por quê? Você foca naquilo lá e vai resolvendo. E com o passar do tempo também, você vai resolvendo isso. E, além disso, as coisas que você vai passando, os fracassos, então, a gente consegue utilizar para ajudar as pessoas, vai fazer com que aquela coisa que fica incomodando a gente vai desaparecendo, porque você vai estar agindo. Então, dessa forma, gente, que a gente vai o quê? Organizar a nossa mente para superar essas fases difíceis. Porque a gente vai ter que colocar concentração, a gente tem que colocar o nosso foco. A gente tem que racionalizar certas situações para a gente não ficar muito emotiva. A gente ficar muito emotiva, o que acontece aqui dentro? A nossa vibração fica muito agitado. A gente fica muito ansioso. E a gente sabe que a ansiedade, a angústia causa preocupação. E preocupação e excesso, o mestre de Roca fala que é coisa negativa, não tem como. Então o que vai acontecer? Aqui no nosso interior, eu sempre falo que o nosso coração é igual uma torre que solta sinais. Então a nossa torre vai começar a soltar sinais negativos, decorrentes dessas preocupações que muitas vezes, gente, são desnecessárias. A gente pensa demais, a gente se preocupa muito, porque a gente fica muito emotiva, fica com a cabeça cheia, não enxerga o que realmente tem que fazer, de ficar pensando ali o que poderia acontecer, será que não sei o que vai acontecer? A gente fica muito pensando no que acha que vai acontecer. E essa situação que a gente não tem o controle, que causa angústia no ser humano. Se causa angústia, causa agitação. Se a gente fica agitado, a gente não faz o que tem que fazer, desgasta, perde o nosso tempo com coisas desnecessárias. E o mestre também fala que muitas vezes o problema que não está no nosso alcance, se a gente for parar para pensar quando você lê a sua lista, às vezes nem é tão grave assim, às vezes não é tão importante, só que é algo que está causando angústia. Por quê? Porque a gente não tem quase controle daquilo lá. Então, por isso que a gente fica angustiado e acaba ficando estressado. Por isso que, vez ou outra, gente, é importante a gente sempre parar, fazer uma listinha para analisar bem o que dá para fazer, o que está nos angustiando. Dentro do que está te angustiando, o que está te incomodando mesmo, você separa o que dá para você resolver, o que não dá. O que não dá, o mestre de Roca fala, arquiva, esquece. Mesma coisa, as situações que a gente passa, que a gente fica envergonhado. A gente passa por essas situações por não ter conhecimento ou por não saber mesmo. Então, o que ele fala também? Utilize aquela situação, aprende o que tem que aprender e esquece. Ele fala que a gente conseguir esquecer certas coisas também é uma bênção. Porque senão a gente fica remoendo aquilo lá, o que acontece de novo? A gente fica agitado, fica triste, muitas vezes a gente se castiga muito porque a gente fica se culpando, sabe? Fica falando, puxa, tá vendo? Não consigo fazer isso, e fica lá se criticando, se machucando e acaba se deprimindo. Então, o mestre fala assim também, se você perceber que você está começando a ficar nessa situação de se deprimir, respira, levanta e se elogia. É importante a gente se os outros nos elogiam, então a gente vai se elogiar sim, utilizando a nossa humildade, tendo bom senso e olhando sim os nossos pontos fortes. Porque isso é importante, gente, para a gente não se machucar, não ficar se culpando, não ficar se criticando muito. Porque quanto mais a gente se criticar, a gente se culpar demais, a gente está machucando a nossa natureza divina, sabe? A gente se cobrar muito, sabe? Então acaba machucando aqui o nosso interior. E se a gente machuca demais aqui, a gente vai deixar o quê? O nosso interior doente. E se aqui vai ficar doente, o que acontece? A gente vai causar doenças na parte física. Então, por isso que é importante a gente olhar de forma correta também. Mesmo que o mestre fala, a nossa vida é uma sucessão de várias experiências, vários problemas, várias situações. A gente só tem que utilizar essa situação para a gente aprender e crescer. Optar sempre em o que eu posso aprender. Na quinta-feira a gente estava conversando sobre esse assunto, o mestre fala assim, que quando tem uma situação difícil, a gente desistir ou a gente reclamar, não exige habilidade nenhuma. Qualquer pessoa consegue, sabe, às vezes a gente está aqui tem uma situação que a gente precisa resolver,
Só que, gente, desencana, vamos desistir. Isso é muito fácil, a gente precisa ter habilidade. Agora, perante uma situação complicada, alguma situação difícil, a gente ainda ter esse esforço, essa força de vontade de optar com um pensamento positivo, tentar enxergar um valor naquela situação para a gente aprender, isso exige esforço e perseverança. Então, por isso que quando a gente consegue optar por essa parte, por essa postura, é que traz desenvolvimento e crescimento para o ser humano, porque a gente não vai para o lado fácil. A gente tem esse esforço de tentar superar aquilo, mas ao mesmo tempo, gente, imagina, a gente está passando por aquela situação difícil, mas manter a positividade na nossa mente, conseguir enxergar algo ali que vai fazer crescer. Mas sabe por que isso vai valer a pena? Porque a gente sabe que quando você aprender, você conseguir um tesouro daquela situação e esse tesouro você conseguir passar para outra pessoa, e essa outra pessoa conseguir utilizar esse tesouro e ser feliz, aí vai trazer a verdadeira felicidade. Esse é o progresso feliz que o ser humano ele consegue quando está vivo aqui. Por isso que ele fala que a gente não pode desistir da nossa vida, porque é assim que vai ocorrendo o quê? A prática do amor que se dá. Porque quando você passou por aquela situação difícil, mas você conseguiu perseverar, conseguiu um tesouro ali, e você dá esse tesouro para outra pessoa, porque você quer o bem dessa pessoa, isso já não é a prática do amor que se dá? Isso não dá uma felicidade para a gente? Aí a gente para e pensa, puxa vida, vale a pena viver, vale a pena passar por essas coisas, vale a pena passar por essas vergonhas para outras pessoas não passarem e conseguir crescer, conseguir ser feliz. É assim que o movimento do amor, a energia do amor, ou a energia do pensamento, ele vai fluindo de pessoa para pessoa também. É dessa forma também. Através de uma situação adversa sua, você cria essa energia do amor que vai cobrir o coração de uma outra pessoa. Então isso que vai trazendo felicidade pra gente. E o estresse também, gente, ocorre por quê? Por que a gente fica ansioso, angustiado, né? Porque às vezes a preocupação, às vezes ocorre por falta de conhecimento ou experiência, né? Então a gente está numa situação, fica angustiado, e como a gente não tem experiência, não tem conhecimento naquilo, então a gente não tem o controle, então a gente fica ansioso, né? A gente fica meio atormentado e causa estresse. Mas através da sabedoria, que o mestre fala que ele consegue cortar essas ilusões da preocupação. Por isso que é muito importante que qualquer tipo de situação, gente, a gente encarar e passar por aquilo lá, e superar. Por mais que a gente faça uma besteira que te deixou muito envergonhado, porque quem nunca fez alguma besteira que ficou com muita vergonha, mas aí aprendeu a esquecer também. Isso é importante. E não deu mais uma sabedoria. E quando você passa por uma situação semelhante, como já passou, então você tem mais controle daquela situação. Então não te deixa estressado ou ansioso. Como se fosse a primeira vez que a gente fosse passar aquilo, por não ter conhecimento e nem experiência, a gente fica ansioso, porque a gente não consegue ter esse controle. Então, quanto mais sabedoria a gente conseguir adquirir, essa sabedoria que vai cortar as ilusões da preocupação. E aqui no livro As Leis de Atos, por que também ajuda muito a gente superar essas fases difíceis? Então, esse livro, se vocês perceberem, quando a gente lê, o mestre coloca várias coisas para colocar em prática mesmo. Ele sempre fala assim, ele deu um exemplo aqui no capítulo 1, a mentalidade para a prosperidade. Então, se às vezes é uma coisa que está angustiando a gente, essa parte da prosperidade, ele coloca aqui métodos ou práticas para a gente construir essa mente próspera. Ele fala também aqui no capítulo 3, algo que angustia a gente, é de poder sempre manter o espírito rejuvenescido, sabe, a cabeça bem jovem, fresquinha. Ele fala aqui também a prática de rejuvenescimento. Ele dá 3 passos de a gente colocar em prática que vai manter o nosso espírito sempre jovem. Se às vezes a nossa preocupação, o que está incomodando vocês, é o trabalho, é o seu dia a dia, então você não está conseguindo ter ideias para inovar no seu trabalho, ou mesmo dentro da nossa casa também, do que a gente faz. Aqui também, no capítulo 3, ele fala trabalhos de como a gente pode fazer para receber inspirações do mundo celestial. Mesmo em casa, porque quando a gente faz trabalho de casa, é trabalho também. E às vezes mesmo, né, a gente cuidando das coisas, a gente também quer inovar, quer fazer as coisas mais rápido, mais prático, e às vezes a gente fica lá travado e não consegue. Então, como receber essas inspirações tem também no capítulo 3. Ou mesmo no nosso trabalho, ou no nosso dia a dia, um projeto novo que vocês querem fazer. Eu quero, sei lá, mudar minha vida,
Enfim, tem aqui no capítulo 3. Então, esse livro, ele é muito legal, gente, As Leis do Aço, porque faz a gente entrar em prática, faz você ler e ele já dá um passo a passo para a gente poder concretizar essa mentalidade, como alguns exemplos que eu dei, de mente próspera, para a gente poder ter a mente sempre jovem, né, rejuvenescendo sempre. Então, como que a gente faz isso para ter esse tipo de espírito? Como faz para a gente receber inspirações diárias? Então, nesse livro ele coloca, né, esses passo a passo. E fora que o capítulo 2 dele é super interessante, que calha muito do que a gente falou hoje, que é a lei da causa e efeito. Então, se os nossos sofrimentos, se a gente utilizar a lei da causa e efeito, e a gente está com vários problemas, se a gente continuar deixando que os problemas dominem a gente, se a gente continuar que essas situações que afligem a gente, deixar a gente como se fosse um redemoinho e a gente não fazer nada, o que vai acontecer pela lei da causa e efeito? A gente vai deixar se contaminar por essas angústias, a gente vai ficar estressado, a gente vai ficar agitado, a gente vai ficar... Enfim, a gente não vai conseguir ter essa tranquilidade, muito menos resolver. Agora, pela lei da causa e efeito, a gente colocar em prática, tentar resolver, optar para encontrar uma solução, ou fazer as listas que o mestre fala, enfim, buscar alguma coisa para resolver, qual que vai ser a conclusão disso? Então, toda situação que vocês estiverem passando, ou mesmo assim, as preocupações que vocês tiverem, utilizar sempre a lei da causa e efeito. Se eu estou preocupado, o que eu fiz para estar nessa situação? Qual semente que eu plantei no passado para estar assim? Ou assim, se está difícil de lembrar o que aconteceu, se eu continuar assim, o que vai acontecer no futuro? Por exemplo, se eu continuar me castigando, achando que eu não consigo fazer nada, que eu só faço besteira, se eu continuar com esse pensamento, com essa postura, qual que vai ser o efeito disso daí? Ou se agora, eu vou parar, vou tentar resolver aqui, sei lá, começa a colocar em ação, qual tipo de resultado? Então, sempre a gente colocando a lei da causa e efeito, gente, na nossa vida, pode ter certeza que vai trazer mais objetividade, a gente vai ficar mais racional. Porque o mestre fala, né? Conforme a gente vai estudando a verdade, conforme vocês estão se esforçando para lapidar o seu interior, para aumentar a espiritualidade de vocês, é uma consequência disso, vocês vão ficando mais sensíveis, não tem como. Sabe por quê? Como vocês estão limpando aqui dentro de vocês, estão limpando o pensamento, vocês estão limpando a alma de vocês, né? O coração, não tem como, gente, vai ficando mais sensível. Por quê? Porque somos seres espirituais. Então, quanto mais limpinho vai ficando aqui dentro, mais a gente vai captando energias, ou pensamentos, ou sentimentos, né, ou tensão, enfim, a gente vai captando porque vocês estão limpando aqui dentro, né? Então fica mais só. Porque imagina, enquanto a gente não limpa, não fica aquela casca grossa, então pode vir coisa que não vou sentir, não, porque só imagina, é como se fosse um cascão que estivesse aqui. Mas conforme a gente vai lavando, vai limpando, vai ficando fininho aqui, então a gente vai sentindo mais. Só que como a gente vai ficando mais sensível, né, mais espiritualizado, então o nosso sentimento também vai ficando mais à tona, né, as nossas emoções e tal. Então por isso que o mestre fala, quanto mais espiritualizado a gente vai ficando, a gente tem que também aprofundar, desenvolver o nosso intelecto, a parte racional, para a gente dar esse equilíbrio, principalmente aqui no mundo terreno. Senão a gente fica muito assim espiritualizado, muito assim, acabam dando muitas confusões, às vezes a gente não consegue enxergar o que é correto. Então, por isso que a racionalidade, ser objetivo, né, ter essa parte mais assim centrada, focada, também é importante. A gente viu agora, por exemplo, na questão de fazer as listas, que o próprio mestre indica a gente fazer quando a gente estiver passando por fases difíceis, quando tiver muita coisa que está atormentando, incomodando vocês. Porque você fazendo a lista, você vai ler. É igual até mesmo assim, a parte, vamos supor, financeira. Se a gente não coloca na ponta do lápis as coisas para enxergar, a gente fica só no mundo do pensamento e não é só isso que resolve. A gente tem que estar olhando ali e colocar em prática, analisar as coisas e ver. Essa parte também é importante para quê? Para manter a gente no eixo. Tem que ter o caminho também, nem muito para lá, mas também nem muito racional. A gente tem que ter equilíbrio. Mas a parte racional, a razão, vai ajudar muito nessa parte da espiritualidade para a gente não ficar muito... assim, não deixar as emoções assim, dominar muito a gente e não deixar a nossa mente confusa. Porque a racionalidade, mais uma vez, a lei da causa e efeito é importante. Por quê? Porque conforme a pessoa vai ficando sensibilizada, pode ser, não, mas também fala, vez ou outra ela começa
ter experiências místicas, né? Isso é natural. Então pode ser que comece a ouvir algo, comece a perceber que está recebendo algumas orientações. Só que se você tem a lei da causa e efeito, você tem sabedoria, se de repente você percebe que está recebendo, vamos supor, alguma orientação espiritual e está falando umas coisas para você, só que a gente tem que parar e pensar, ele está me orientando a fazer isso e aquilo, mas se eu colocar em prática isso e aquilo, que resultado que eu vou ter? Vamos supor, quando o mestre fala para a gente, como que a gente tem que distinguir se a gente está recebendo orientação, por exemplo, nosso espírito guardião ou se é algum espírito maligno. Nosso espírito guardião, nosso anjo da guarda, ele quer o nosso bem, ele quer o nosso progresso. E a gente sabe que desenvolvimento e progresso não é fácil. Ele vai vir com algumas orientações, mas não é assim, difícil. Ele vai aqui nutrir, a gente vai ser um pouco mais rigoroso, mas no sentido de você crescer, desenvolver. Lembre sempre, o nosso desenvolvimento sempre tem que estar linkado com Deus, com o Senhor Alcantário. Quanto mais a gente conseguir chegar perto do coração do Senhor Alcantário, é que a gente está crescendo, está se desenvolvendo. E a gente sabe que para galgar, né, os degraus da iluminação não é tão fácil assim, não é sentado, né, que a gente vai conseguir. A gente tem que colocar em ação, a gente tem que colocar em prática os ensinamentos, a gente vai bater a cara, tem que fazer reflexão. Não é uma coisa assim muito fácil a gente limpar o nosso interior, vai mexer com as nossas tendências, vai mexer com muita coisa, algumas experiências que a gente não vai querer ver, mas às vezes é importante para a gente poder ter um crescimento, para a gente poder desenvolver e tentar entender o nosso eu e assim ir elevando a nossa iluminação. Agora, uma orientação que não é muito positiva ou da luz, não vai querer o nosso progresso, ele não vai querer o nosso desenvolvimento. Então, normalmente, vai falar coisas que a gente vai querer ouvir. Vai ser, sabe, igual café? Tem gente que já está acostumado a tomar café sem açúcar, mas é bom pôr um docinho, né? Só que, às vezes, o docinho nem sempre vai levar a gente pro progresso. Por quê? Porque vai ficar muito fácil. Então, às vezes, um mau espírito ou um espírito que não é da luz vai falar coisas que a gente vai querer ouvir. Vai falar, não, fica assim, tá bom desse jeito. É só um exemplo, assim, né, básico. Mas é nessa hora que a gente tem que utilizar a lei da causa e efeito. Se eu continuar assim, vamos supor, sem me esforçar, né, se eu seguir o que eu estou ouvindo, e qual que vai ser o resultado daquilo? Ou, se você ouve o seu anjo da guarda e fala, não, você tem que ir, eu acho que esse ponto você está errado. Enfim, ele é um pouquinho mais de rigor. Mas se você parar para pensar, utilizando a lei da causa e efeito, se eu melhorar essa parte, se eu realmente seguir o que está falando, se eu prestar atenção, né, nessa parte que ele está falando, será que eu vou ter crescimento ou não? Será que se eu mudar essa minha forma de pensar, será que eu vou ter um crescimento, eu vou ter um sucesso? Então, a lei da causa e efeito ele é muito importante, é uma das características do ensinamento do budismo, mas que traz essa parte de o quê? Ter essa racionalidade, ter essa parte de poder enxergar mesmo o que a sua ação vai causar para você, para nós mesmos. Então, se a gente continuar desse jeito, o que vai acontecer? Se eu ficar muito nessa situação, o que vai ocorrer? Então, a lei da causa e efeito ajuda muito a gente manter a gente no eixo. Então, por isso que é importantíssimo a gente sempre colocar isso em prática. Está nesse livro também As Leis do Aço e no livro As Leis do Segredo também, o mestre também comenta bastante, fala, né, dessa lei. Porque a lei da causa e efeito é uma das leis fundamentais que existe no universo, que é para o quê? Reger e governar a vida humana. Então, por isso que é importante a gente colocar sempre em prática. E quando vocês tiverem dúvida no que vocês estão fazendo, se tiverem dúvida na situação, lembre desse ensinamento que vocês vão encontrar a resposta. Se eu estiver plantando isso daqui, o que eu vou colher? Se eu continuar nessa postura, o que eu vou colher? Então, isso vai ajudar a gente a dar um direcionamento. Então, agora a gente vai assistir um trechinho da palestra do mestre Roká, que vai falar sobre a escolha da humanidade. E assim, nesse trechinho que a gente vai ver, que o mestre vai falar, a importância o quê? Da nossa postura em relação a nós como seres humanos, a nossa postura em relação ao Senhor Alcantar e em relação às pessoas em volta. Então, vamos assistir.
います。しかしそれだけだったら戦争ばかり起きますよ。神は一人で、後が全部偽物だったら、他の民族、他の国をやっつけて、その教えを広めるために外国を占領していくことが正義になりますからね。キリスト教だって一神教です。だからかつてのスペインやポルトガルも地球を一周して植民地をたくさん作りました。いろんな国の宗教を潰して植民地化していきました。それでも世界を抑えられないでいます。それは神のせいではなく、神の教えを受けてやっている人の認識力の問題だからです。今私はあなた方に言う、キリスト教で言う主なる神、ユダヤ教に言うエローヒム、あるいはイスラム教に言うアッラー、中国の孔子が言う天なる帝、天帝、そして日本神道で言うところの神の中心の、さらにその上にいる神はその姿も知られていませんが、雨の皆か主の神のその上にいる雨の御親神という神、すべては一人なんだということです。だからどの宗教も民族性や文化性の違いによって考え方が違っているかもしれないけれども、元なるものは一つであって、さまざまに魂を磨きながらこの地上で修行している仲間であるということに変わりはないのだということを知っていただきたい。民族の壁を越えるために伝承輪廻という仕組みを作りました。今日本人でも過去世は日本人でないことがあります。ヨーロッパ人であったり、中国人であったり、韓国人であったり、またその逆であったりすることもあります。そういう魂経験をし、また男女の両方の経験をして人間は理解する器を広げようとしているんです。今私が最後の最終の全ての法を解くためにこの日本という国に生まれました。私に分かる範囲で全てのことを明かします。あなた方は今後宗教を理由にして国際戦争をしてはならない。あなた方は無神論か有神論かということで宗教を起こしては、宗教を信じるか信じないかによって戦争を起こしてはならない。あなた方に言う神の神の言葉を知って、人類はその違いを乗り越えて融和し協調し進化し発展していくべきである。これは地球神エルカンターレの言葉である。二度と忘れることなかれ。あなた方の心に刻んで、人類は一つであり、地上的な争いを乗り越える神なる存在を信じて、その下に自由と民主主義を掲げる世界をこれから続けていくことを選び取るんだ。私は人類の違いを超えて愛しています。受け入れています。信じることを通して愛とは何かを学んでください。
Gostaram do trechinho, gente? Então, esse trecho, o mestre já resumiu tudo, né? O que a gente veio fazer aqui. Então, por que a gente passa por várias situações, né? Não vamos pensar que é sofrimento. Por que a gente passa por tantas experiências? A gente convive com um monte de gente. Realmente, às vezes, tem uma pessoa, um outro que a gente não bate, mas isso não quer dizer que a gente não gosta, que a gente é ruim. Não, é só não bate. Mas, como o mestre falou aqui, todo mundo está fazendo reencarnação. A gente veio aqui para se harmonizar, para a gente evoluir juntos e aumentar esse sentimento do amor, né? Esse sentimento do amor para a gente aprender, compreender mais as pessoas, ter tolerância, aprender a se perdoar. Como o mestre sempre fala, graças à presença de outras pessoas, graças ao encontro com pessoas, que a gente pode o quê? Desenvolver esse sentimento do amor, ou seja, esse sentimento ou essa energia que está dentro do Senhor Elkantar. Se eu não encontrasse com vocês, eu não ia aprender as coisas, aprender pensamentos diferentes. Nossa! E esse aprendizado, tentar se harmonizar, aprender a perdoar, tentar amar as pessoas incondicionalmente, sabe? Sem, assim, fazer as coisas pela outra pessoa, querendo algo em troca. Não, fazer porque eu quero a felicidade da outra pessoa. Ou entender por que ela pensa dessa forma. Ah, por causa disso, aquilo. Isso ajuda o quê? E vai fazer com que a gente possa desenvolver cada vez o amor. E desenvolver o amor, a gente experienciar o que é o amor, é a gente experienciar o que está dentro do Senhor Elkantar. Então, graças à existência de tantas pessoas, a gente tem a oportunidade de encontrar com tantas pessoas que a gente consegue ter essa oportunidade de saber como que é a energia fundamental que está no coração, né? Está no pensamento de Elkantar. E assim como a gente viu nesse trechinho, que a gente possa manifestar cada vez mais de verdade esse sentimento e espalhar para que o que está acontecendo agora, esses conflitos que ocorram, gradativamente possa desaparecer. A gente tem que continuar firme, superando as nossas experiências, utilizando a perseverança sempre a nosso favor e assim poder fazer com que essa energia possa, né, se manifestar cada vez mais e sempre utilizando os ensinamentos da verdade, porque ele sim coloca a gente no eixo, né, e que ajuda tanto a gente manter aqui nossa seriedade, manter assim a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, tá joia? Então agora eu vou estar encerrando essa primeira parte da atividade do dia de hoje e vamos entrar então para os preparativos das preces e dos Kigans. No dia de hoje, gente, vai ter o Kigan para a saúde, para a cura, para o sucesso, para a prosperidade econômica, para exorcizar os maus espíritos, para duplicar o poder da difusão. E hoje vai ter 3 Kigans ou preces para a gente combater a infecção do novo coronavírus. Então vai ter esse, né, de combater a infecção e os 2 novos que o mestre de Rocal nos concedeu. Um que é para prevenir a infecção das variantes do coronavírus, que a gente sabe que está surgindo bastante. Então o mestre de Rocal desceu esse Kigan e ele nos concedeu o Kigan para conter os efeitos colaterais da vacina contra o coronavírus. A gente sabe da opinião do mestre em relação à vacina, só que atualmente a gente percebe que tem, de acordo com o que está acontecendo mesmo, às vezes as pessoas têm que tomar a vacina e às vezes ao tomar pode ser que a pessoa fica preocupada, fica com algum receio. Então, para eliminar essa preocupação, para eliminar esse sentimento, né, negativo, para elas não ficarem preocupadas também, que o mestre então concedeu esse Kigan para conter os efeitos colaterais da vacina. E vai ter o Kigan especial também, que é a poderosa cura de Vega. Então, para o pessoal que desejar solicitar os Kigans, a gente vai tirar um tempinho para que vocês preencham o seu cartão e colocar aqui na bandeja. E o pessoal que está participando online, eu vou pedir então para solicitar os Kigans para o Eric. Tá já? Então, vamos tirar uns 15 minutinhos para a gente fazer esses preparativos. Muito obrigada. Ó Senhor, Elkantar, agradecemos de coração por nos orientar e conceder a vossa grandiosa luz. Vamos dedicar um momento de gratidão ao Senhor.
Senhor, muito obrigada. Então, faremos agora a entrega dos amuletos. As pessoas que solicitaram os crianças, eu vou pedir para vir aqui na frente para fazer a entrega do amuleto e eu vou só encerrar então com o pessoal aqui da internet. Então, muito obrigada pela participação de todos online. Então, as pessoas que solicitaram o Kigan pelo online, depois o Eric então vai fazer o envio dos amuletos. Então, eu vou encerrar aqui com vocês primeiro, aí depois eu vou fazer a entrega aqui para o pessoal. Muito obrigada pela participação.